Estamos no Fórum da Comarca de Criciúma. Nós mostramos no programa de ontem uma história que envolveu uma família. A mãe que perdeu a guarda dos filhos. Essa história comoveu, chamou a atenção de muita gente e despertou a curiosidade não só nossa, mas do nosso público, de saber o que faz, como funciona essa questão da vara da família. Então a gente veio até aqui ao Fórum da Comarca de Criciúma e vamos conversar com o promotor Alexandro Teixeira da Cruz, do Ministério Público, da Vara da Família, que trabalha na Vara da Família. Inclusive, naquele caso, foi ele quem atuou, quem fez um parecer, inclusive, contrário àquela decisão que foi tomada, mas ele não pode falar sobre esse caso, porque é segredo de justiça, então não dá para o promotor Alex falar sobre aquele caso especificamente com a gente, promotor. Mas dá para a gente explicar ao público como funciona o trabalho da Vara da Família, quais tipos de processos envolvem. Muita gente ficou curiosa, porque a Vara da Família ela acabou ficando em evidência após a exibição dessa reportagem ontem. Boa tarde, Zanini, boa tarde também a todos os teus telespectadores da RTV, né? Realmente são várias as varas que existem no âmbito do sistema de justiça, vários tipos de varas, conforme vários tipos de matérias que são tratadas, que a gente chama de varas especializadas por determinadas matérias. E a vara de família é aquela vara, né, que atua justamente nas questões que envolvem conflitos familiares, problemas familiares, das mais variadas espécies, né? Então, ações que envolvem divórcios, dissoluções de uniões estáveis, ações de alimentos, ações que envolvem guarda de filhos, visita de filhos, por parte de pais que não estejam com a guarda das crianças. Enfim, são todo tipo de conflito familiar que precise, de alguma maneira, da intervenção do sistema de justiça para ser resolvido, ele tramita esse tipo de processo pela vara de família, e aí no caso específico meu, que sou o promotor que atua em nome do Ministério Público também junto à vara de família local. E qual o papel da promotoria do MP na Vara da Família, por exemplo? São vários papéis, mas um daqueles que eu considero assim o mais importante é a busca da proteção dos interesses dos incapazes. Crianças, pessoas com deficiência, pessoas mais idosas, às vezes, que se envolvem em conflitos familiares e que por sua incapacidade, por aquilo que nós chamamos em direito de hipossuficiência, que é uma maior fragilidade, muitas vezes, em relação ao seu oponente. Então, o Ministério Público atua fundamentalmente na condição de fiscal da ordem jurídica, mas com o foco na proteção dos interesses dessas pessoas mais vulneráveis, notadamente pessoas incapazes, crianças, adolescentes, pessoas com algum tipo de deficiência, enfim. Em relação ao caso que a gente mostrou aqui, eu sei que o senhor não pode falar do caso especificamente, mas dá para o senhor explicar para a gente só como é que esse processo chegou a retornar lá para o Paraná? Dá para fazer essa explicação ou também não dá? Como a questão está sub júdice ainda não há uma definição em caráter definitivo sobre este processo mais polêmico dos últimos dias, eu vou pedir a compreensão tua e dos ouvintes, mas para evitar de falar sobre ele, porque está justamente em segredo de justiça. Aliás, os processos que tramitam na vara de família, pela sua própria natureza, eles são processos que correm normalmente em segredo de justiça, porque envolve a privacidade, a intimidade das pessoas e aquilo que está colocado dentro dos autos, aquilo que acaba vindo para dentro do processo, faz parte justamente desse rol daquilo que diz respeito exclusivamente às pessoas que estão ali envolvidas naquele problema. Então, neste caso especificamente, eu também prefiro evitar comentários públicos, né, sobre aquilo que
que tramitou em relação a este caso, porque o meu parecer já está dado, né? A forma como eu me posiciono em relação a esta situação, neste primeiro momento, ela já foi externada nos autos, já desde dezembro do ano passado. Então agora é aguardar os desdobramentos futuros para se saber exatamente como vai surgir a solução definitiva neste caso. Obrigado então ao promotor Alex Cruz, mas no programa de amanhã eu vou ler alguns trechos, vou fazer uma reportagem lendo alguns trechos do parecer. Porque, como eu já disse na reportagem de ontem, eu já tive acesso antes, muito antes, até de chegar a fazer entrevista com ela, a isso, porque nós, como jornalistas, nós temos as nossas fontes e eu já tive acesso a esse parecer de mais de 30 páginas, redigido pelo Dr. Alex Cruz. Então amanhã, aqui no programa, eu vou trazer alguns trechos aí desse parecer, para que você então possa saber, pelo menos aí pelos autos, do que pensa a promotoria em relação àquele caso ali mostrado no programa de ontem. Você conheceu hoje um pouquinho, muito pouco, claro, genericamente, a gente não tem tanto tempo assim, do trabalho da Vara da Família e, em especial, o trabalho do Ministério Público na promotoria, na pessoa do Dr. Alexandre Teixeira da Cruz, que é o promotor da Vara da Família no Fórum da Comarca de Criciúma.